Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas. Me ajude a fazer com que o canal cresça e atinja o maior número possível de pessoas, seja em visualizações e também em inscritos, e assim o conteúdo seja mais divulgado, mais conhecido aqui no YouTube, para que o conhecimento do direito tributário seja acessível a todos aqui na plataforma de maneira gratuita e democrática. Pessoal, agradeço a todos pela audiência, pela presença, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso treino para a primeira fase. A primeira fase do 40º exame de ordem, que o pessoal que está assistindo aqui vai prestar, vai ser na semana que vem. Até vendo aqui no calendário, o próximo domingo, eu estou gravando agora dia 15 de março, o próximo domingo é dia 17, ainda no outro dia 24, salvo engano. Então, dia 24 de março é no penúltimo domingo do mês, se não me engano, no penúltimo domingo do mês, dia 24 de março, é a nossa primeira fase do 40º exame de ordem. Está chegando, cada vez está mais próxima. Por isso que eu considero importante, pessoal, nessa etapa final, fazer algumas revisões que eu farei com vocês na próxima semana, tocar alguns assuntos, como também a gente fazer esses exercícios de prática, porque isso é fundamental para vocês entenderem o que é a banca FGV, quais são os assuntos que eles perguntam e como eles são disponibilizados na primeira fase. Primeira fase, pessoal, não tem jeito. Segunda fase é um outro tipo de forma, é um outro tipo de treino. Mas para a primeira fase não tem jeito. São questões alternativas e vocês precisam gabaritar essas questões para conseguir ir para a segunda fase. Lembrando que em direito tributário são 5 questões em primeira fase e eu estou aqui para fazer com que vocês gabaritem essas 5 questões. E claro, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários aqui embaixo que eu irei responder vocês, tudo bem? Então, vamos continuar os nossos estudos. Eu escolhi mais um outro exame para a gente analisar. A gente analisou os últimos exames, em especial do ano passado, 38º, 38º, 37º, 36º, 39º. E aí a gente está analisando os outros exames e hoje nós vamos analisar o 34º exame de ordem unificado que ocorreu no ano de 2022, no início de 2022. Então, a gente vai analisar as 5 questões que caíram nesse exame e entender como a banca FGV perguntou cada um desses temas. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou pegar a minha imagem aqui, colocar no lado e ampliar aqui os slides de apresentação para a gente ler em conjunto aqui os slides que a gente vai verificar, né, as questões que caíram em primeira fase, tá bom? Perfeito, pessoal, vamos lá. Ampliando aqui os nossos slides de apresentação. Como eu comentei com vocês, hoje o exame que eu vou analisar é o 34º exame de ordem. Aqui nas últimas aulas, a gente já analisou o 39º, 37º, 36º, 35º, e hoje vamos analisar o 34º exame de ordem, que ocorreu no ano retrasado, 2022, e eu peguei a prova tipo 1, que é a prova de cor branca. Essa que é importante para a gente analisar as questões que caíram em primeira fase e entender como a FGV perguntou esses temas, tudo bem? Vamos lá então, pessoal, começando com a nossa primeira questão do bloco dessa prova tipo 1, que começou na questão de número 22, no meio da prova mais ou menos, começa as questões de direito tributário. Vamos lá. O enunciado diz o seguinte, só falando o seguinte, pessoal, antes de começar a leitura, depois eu tiro a minha imagem aqui do lado porque ela está tampando uma parte da questão. Quando eu fizer assim, eu vou ler com vocês as alternativas, mas enquanto isso eu vou ler os enunciados com vocês primeiro e a gente vai entender o que se trata essa questão, tudo bem? Vamos lá. O município X, desejando fomentar os pequenos negócios de tinturaria e lavanderia da cidade, item 14.10 da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, editou em 2018 a Lei Ordinária que fixou a alíquota de ISS, Imposto sobre Serviço, em 1,5% sobre o preço desses serviços. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. As alternativas dizem o seguinte: primeiro, a referida alíquota de ISS
não poderia ser fixada por lei ordinária, mas sim por lei complementar municipal. B. A referida alíquota de ISS foi fixada foi fixada sobre base de cálculo equivocada, pois não deveria incidir sobre o preço do serviço. C. A referida alíquota de ISS não viola a alíquota mínima geral de ISS, estabelecida em lei complementar federal, pois os serviços de tinturaria e lavanderia constituem uma das hipóteses de exceção à regra geral de alíquota mínima. E D. A referida alíquota de ISS viola a alíquota mínima geral de ISS, estabelecida por lei complementar federal. Pessoal, o ISS é um imposto municipal que foi suprimido pela reforma tributária que foi aprovada ano passado, 2023, no Senado Federal. O que acontece, pessoal? O ISS, enquanto havia no nosso sistema jurídico anterior, porque essa questão foi elaborada na época que havia a lei de ISS, né, e ainda está vigente, que é a Lei Complementar 116 de 2003, mas o objetivo com a atual reforma tributária é subtrair o ISS e outros impostos, como o ICMS, o IPI, PIS e COFINS, e transformá-lo em um único imposto, em um único tributo. Mas a regra antiga é o seguinte, pessoal, que pode ser ainda perguntado em prova. O ISS é um imposto municipal. Cada município cobra este imposto sobre o serviço prestado dentro de sua área de jurisdição, dentro da sua área de competência constitucional. E é sobre um serviço específico que está listado numa lista anexa dessa Lei Complementar 116 de 2003. É o município, pessoal, que legisla sobre ISS, mas quem estabelece regras gerais desse imposto é a União, por meio dessa Lei Complementar 116, inclusive estabelecendo uma alíquota mínima. Por que existe esse estabelecimento de uma alíquota mínima de ISS? Para justamente evitar o que a gente chama no direito tributário de guerra fiscal. Isso ocorreu muito, inclusive, em um tempo aqui em São Paulo, entre municípios vizinhos de São Paulo, entre cidades vizinhas da cidade de São Paulo, em que havia municípios que baixavam muito a alíquota de ISS e incentivavam que empresas fossem a esses municípios, e aí havia uma disputa desigual entre municípios, inclusive uma disputa econômica entre eles. Então, para evitar esse fenômeno que a gente chama de guerra fiscal, a Lei Complementar 116 estabeleceu uma alíquota mínima que todos os municípios do país devem estabelecer, que é a alíquota mínima de 2%. E com base nisso, pessoal, nós vimos que a alíquota estabelecida aqui nesse caso foi uma alíquota de 1,5%, não de 2%. Então, houve uma ofensa à lei complementar federal, porque embora o município tenha competência para legislar sobre matéria de ISS, inclusive sobre suas alíquotas, ele deve respeitar os limites mínimos estabelecidos por lei complementar federal, no caso a Lei 116 de 2003. Com base nisso, e analisando as outras alternativas que nós vimos aqui, alternativas A, B, C e D, o gabarito oficial da FGV apontou como correta a alternativa D de dado. A referida à alíquota de ISS viola a alíquota mínima geral de ISS, como eu comentei, de 2%, estabelecida em lei complementar federal. Pessoal, lá na Lei 116 de 2003, eles já estabelecem essa alíquota mínima, que é de 2%. Todos os municípios do país devem ter uma alíquota mínima a ser cobrada de 2%. Pode ser cobrada nesse valor ou a mais. E é claro que cada município vai estabelecer uma regra, mas o mínimo é 2%, como estabelece a Lei Complementar 116. Então, com base nisso, o que sobra para nós como gabarito oficial, segundo a FGV, é a alternativa D de dado. A referida alíquota de ISS viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar federal. Tudo bem? Perfeito. Ok. Questão 23. Vamos lá. Maria recebeu de seu tio em 2019 a posse de um automóvel de alto valor para facilitar seu transporte até a faculdade. Em 2020, seu tio resolveu realizar em favor de Maria a doação do automóvel sob condição suspensiva, por escritura pública. Por escritura pública. Portanto, não está falando só de um contrato. Deixe isso claro aqui. O evento previsto na condição era de que Maria se formasse na faculdade até o fim do ano de 2021.
Contudo, ela abandona a faculdade escoando o ano de 2021 sem que se formasse. Diante desse cenário, e à luz do CTN, do nosso Código Tributário Nacional, o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortes e Doação, que nós já estudamos, o ITCMD, que é de competência estadual, e tem dois fatos geradores, ou a causa mortes, por exemplo, o processo de herança, ou a doação de um bem, portanto não onerosa, o que se diferencia, por exemplo, do ITBI, que é municipal, como nós já estudamos. Com base nessa questão, o que se pode dizer sobre o ITCMD? Questão A, alternativa A, diz o seguinte: é devido na data da efetiva transferência da posse do automóvel. É devido na data da efetiva lavratura de escritura pública de doação. C, não é devido por se tratar de doação de bem móvel. E D, não é devido, pois a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento de evento previsto na condição. Pessoal, existem outras considerações a serem feitas aqui. Primeira delas, nós estamos falando de um bem móvel. ITCMD, ele pode incidir tanto na doação de bens móveis ou imóveis. O que não pode ser para bens móveis é apenas o ITBI. O ITBI, que é de competência municipal, ou seja, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, o nome é bem claro, é só para bens imóveis. ITBI é para bens imóveis e havendo onerosidade. O ITCMD não. O ITCMD que envolve, por exemplo, a doação, não precisa, aliás, nem deve haver onerosidade da doação desse bem. E esse bem pode ser um bem móvel, por exemplo, um automóvel, como foi o caso, um carro, ou um bem imóvel, um apartamento, uma casa, por exemplo. E nesse caso, Maria iria receber como uma recompensa do seu parente, do seu tio, um carro se ela se formasse na faculdade. Mas só que havia uma condição suspensiva, mas que foi lavrada em escritura pública. Portanto, nós não estamos falando aqui de um mero contrato, com condições, com cláusulas de condições. Aqui nós não estamos falando de um mero contrato de direito civil. Nós estamos falando de uma relação pública, porque foi lavrado em escritura pública, dizendo o seguinte: Maria só vai receber o carro se ela se formar. Como não foi o caso aqui, como ela saiu da faculdade sem se formar, sem terminar o curso, então, em tese, ela não teria direito de receber esse carro, porque houve essa condicionante de que, se ela se formasse, ela iria receber o carro, mas se não, ela não iria receber. Por conta disso, ela deixou de receber um bem a ser doado pelo seu tio em 2019. Por conta disso, pessoal, existe essa condicionante, mas que foi submetida em escritura pública. Portanto, ele tem fé pública e tem uma força normativa aí. Não se trata de um mero contrato. Aqui se trata de uma escritura pública que tem fé pública e, portanto, vincula as partes. Diante desse cenário, pessoal, a alternativa correta, segundo o gabarito oficial, é a alternativa D de dado. Não é devido, pois a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento do evento previsto na condição. Como nós estamos falando, como eu falei para vocês no início da questão, de uma cláusula em escritura pública, existe fé pública nesse objeto. E, portanto, não se pode ser negociado, não se pode ser violado, não se pode ser negligenciado pelo direito tributário, que é um direito público. Só não teria efeito entre as partes se fosse uma cláusula meramente de direito civil, uma cláusula num contrato civil, por exemplo. Como nós não estamos falando de um contrato de direito civil e sim de escritura pública, ele faz lei entre as partes, inclusive tem eficácia no mundo tributário. E, portanto, se Maria, tendo essa cláusula, essa condição suspensiva na escritura pública, dizendo que se ela não se formasse, ela não receberia o carro, como foi o caso que aconteceu, ela não recebeu o carro, portanto, ela não irá arcar com o ITCMD sobre a doação desse carro. E o que nos sobra como alternativa correta é a alternativa D. Mais uma vez repetindo, não é devido, pois a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento do eventual previsto em lei, do evento previsto em lei. Tudo bem? Então, quando envolve escritura pública, pessoal, fiquem atentos. O que não faz lei entre as partes no direito público é contrato de direito civil.
mas escritura pública, ela tem fé pública, portanto, se incide a letra da lei. O que nos sobra é a alternativa D de dado para a questão 23. Tudo bem até aqui, pessoal? Entenderam por enquanto? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Vamos continuar as questões. Perfeito. Questão 24. O que nos diz? O projeto de lei ordinária municipal deseja criar tributo para custear a prestação de serviço público de iluminação das vias e logradouros públicos do município Alfa. O projeto prevê também que o tributo será cobrado na fatura de consumo de energia elétrica. Diante desse cenário, o tributo a ser criado poderá ser, primeiro, a taxa de iluminação pública, mas sua arrecadação não pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. B. A contribuição de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. C. A taxa de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. E D. A contribuição de iluminação pública, mas sua arrecadação não pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. Pessoal, uma questão seguinte. Quando a gente fala de contribuição de iluminação pública, COSIP, ela é de competência municipal. E a COSIP, pessoal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ela é constitucional. O que não é constitucional é taxa de iluminação pública. Não existe taxa de iluminação pública porque a taxa é para serviço público específico e divisível. Nós já estudamos sobre isso. E a iluminação pública, ou seja, iluminação de praças, de avenidas, de ruas, não dá para saber exatamente quem usufruiu desse serviço ou não. Ele está disponível a todos e todos usufruíram desse serviço. Por conta disso, não é possível ser financiado por taxa. Porque a taxa, como eu falei, é um tributo que é e que tem como fato gerador serviço público específico e divisível. Diferente das contribuições. As contribuições servem para financiar serviços gerais. Então, por isso que cabe COSIP e não taxa. Aí, analisando as alternativas, a B fala, a contribuição de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica? Ou será que não? Será que a COSIP ela pode ser cobrada na fatura de energia elétrica, ali incluído naquele boleto que vocês recebem? Aqui em São Paulo, a gente tem aquela empresa que trabalha como concessionária desse serviço público, a Enel, que presta esse serviço de energia elétrica. Será que a COSIP pode ser incluída no boleto da energia elétrica, a porcentagem dessa contribuição? Sim ou não? A alternativa correta, segundo o gabarito oficial, é a alternativa B de bola. A contribuição de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. Tudo bem, pessoal? Então, além de você pagar a tarifa de energia elétrica, você paga um valor para a companhia, para a concessionária de energia elétrica. Aqui em São Paulo a gente tinha chamado Eletropaulo e hoje nós temos a Enel. Essa Enel é uma empresa que presta serviços em nome do Estado de São Paulo, nessa prestação de serviço de energia elétrica. Então, por conta disso, a Enel ela vai cobrar a tarifa, ela não cobra taxa, porque não é um ente público. Então, ela vai cobrar a tarifa de energia elétrica e, em somatória com essa tarifa, vocês podem ver isso, inclusive, no boleto de energia, vai ter uma porcentagem sendo aplicada a esse valor, tantos por cento escrito COSIP. Ali é a incidência da contribuição de iluminação pública, que é de competência dos municípios, que vai vir em conjunto com a tarifa. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola, que, como eu disse, diz o seguinte: a contribuição de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica, o que sobra para nós como alternativa correta, B de bola, para a questão 24. Tudo bem? Muito bem. Continuando, então, os nossos estudos, vamos para a próxima questão aqui do nosso bloco. Questão de número 25. Vamos lá. O que ela diz para nós? Pequenos produtores rurais no interior do estado Alfa vendem sua produção de leite para uma indústria de laticínios localizada no município Beta, no mesmo estado. Por determinação
em lei do Estado alfa, fica atribuída a tal indústria a responsabilidade tributária pelo pagamento de ICMS vinculado ao fato gerador da etapa de circulação de mercadoria dos pequenos produtores rurais para a indústria, excluindo-se a responsabilidade dos contribuintes produtores rurais. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva, substituição para trás. A indústria é substituta tributária no âmbito da substituição tributária progressiva, substituição para frente. C. A indústria realiza um fato gerador presumido. E D. A indústria realiza um fato gerador fictício. Pessoal, o ICMS, que é um imposto estadual, que também foi subtraído pela reforma tributária, ele incide em várias etapas de produção, por isso que ele é conhecido como tributo plurifásico. E dentro dessa etapa de produção, há várias pessoas que trabalham dentro dela. Você tem o fornecedor, o fabricante, o comerciante, até chegar no consumidor final. Hoje, inclusive, dia 15 de março, é dia, se não me engano, dia do consumidor. Então, é bem propício a gente analisar essa questão, porque justamente envolve essa etapa produtiva, até chegar no final, que é o consumidor. No início, pessoal, nós temos o fornecedor, aquele que dá início ao procedimento, à industrialização, à fabricação daquela mercadoria. Lá no início da cadeia, ele arca com o tributo. Mas, na verdade, quem é o contribuinte mesmo é o consumidor. O consumidor que a gente chama de contribuinte de fato. Mas quem vai responder em nome do consumidor, no início da cadeia, é o contribuinte de direito. No caso, o fabricante, o fornecedor, né? Aquele que está produzindo aquele produto, aquele que está no início da cadeia. O fornecedor, aquele que está lá no início da cadeia, vai responder para o fisco estadual e arcar com o valor de ICMS. É claro que uma vez pago esse valor, ele vai embutir no valor da mercadoria e depois, no final da cadeia produtiva, o consumidor vai pagar o valor, além da mercadoria, do ICMS embutido. Mas no início da cadeia, quem arca é o fornecedor. Então, o fisco estadual, quando quer arrecadar o ICMS, ele não vai no consumidor final, ele já vai direto no fabricante, porque é mais fácil para ele. Ele já vai direto no fornecedor e fala: fornecedor, pode me passar o valor de ICMS. Depois você se acerta com o consumidor. Aí o fornecedor, ele paga, declara o ICMS, paga o valor, gera a nota fiscal, e aí depois disso ele vai embutir esse valor no valor do produto comercializado. E aí sim, esse valor vai ser pago, né, do produto mais a porcentagem que é acrescida. Tudo bem? Então, pessoal, diante disso, o que se existe aqui? Existe um fenômeno que é o chamado fenômeno da responsabilidade tributária, onde um substitui o outro. E aí, inclusive, no meio da questão, a gente pode mais uma vez comentar sobre ele, e diz o seguinte: por determinação de lei do Estado alfa, fica atribuída a tal indústria, no caso uma indústria de produção de leite, né? A responsabilidade tributária pelo pagamento de ICMS vinculado ao fato gerador da etapa de circulação de mercadoria. Então, lá no início, ele vai arcar com o valor e depois ele vai passar esse valor, embutir esse valor a ser pago no final pelo consumidor. Diante desse cenário, que tipo de substituição nós temos do fornecedor ao consumidor? Desse um para o outro, do contribuinte de fato para o contribuinte de direito. Dessa substituição de um para o outro, qual que é a alternativa correta para nós? A alternativa correta, segundo o gabarito oficial, é a alternativa A. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva, substituição para trás, que é exatamente o que eu tinha falado para vocês. No início da cadeia produtiva, o fornecedor vai ter que arcar com o ICMS. Então, o Estado alfa, que é o ente político que vai cobrar o ICMS, ele não vai no consumidor final, até porque são vários consumidores desse produto. É mais prático ele ir direto no início da cadeia, ir direto ao fornecedor do produto. Então, ele vai direto ao fornecedor e exige o pagamento do ICMS e a declaração de ICMS, inclusive com a emissão de nota fiscal, que é uma obrigação acessória. E aí, depois de tudo isso, é que o fornecedor vai embutir esse valor na mercadoria para que no final o consumidor arque com ela. Então, quando você substitui o consumidor que está aqui no final por alguém que está aqui no início,
É uma substituição para trás, com efeito, vamos dizer assim, ex tunc, desde a origem. Então, você substitui o consumidor que está aqui no final por alguém que está lá atrás, lá no início, o fornecedor. Então, uma substituição para trás. Por isso que o que sobra para nós é a alternativa A. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva. Substituição para trás. Tudo bem? Perfeito. Continuando a nossa análise de questões. Questão de número 26. Vamos lá, pessoal. Vou ler o enunciado e depois lemos as alternativas. Diz o seguinte. José e João eram sócios da Sociedade Empresária XYZ Limitada entre os anos de 2017 e 2019, cada um com 50% do capital social e poderes de administração. Em janeiro de 2020, João se retira regularmente da sociedade, alienando suas cotas sociais para Joaquim, passando este a exercer a gestão juntamente com José. Em novembro de 2021, é ajuizado uma execução fiscal contra a Sociedade Empresarial XYZ Limitada para a cobrança de um crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido no ano de 2018. No momento da citação, verifica-se que a empresa havia sido dissolvida irregularmente poucos meses antes, não possuindo mais bens. O procurador responsável pela ação decide requerer o redirecionamento da execução fiscal. Diante desse cenário e à luz do CTN, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Apenas José e João respondem solidariamente em caso de redirecionamento de execução fiscal por dissolução irregular de sociedade. Apenas José responderá pessoalmente em caso de redirecionamento de execução fiscal por dissolução irregular da sociedade. C, apesar da Sociedade Empresária XYZ Limitada, responderá pela dívida tributária, não sendo possível o redirecionamento da execução por dissolução irregular da sociedade. Apenas José e Joaquim respondem pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular. O gabarito oficial, segundo a FGV, é a alternativa D de dado. Apenas José e Joaquim respondem pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular. O que acontece, pessoal? Quando você tem a dissolução de uma empresa, a dissolução de uma sociedade empresária, se ela é feita contra a lei, contra a disposição legal, houve, portanto, fraude. E havendo fraude, quem vai arcar com as despesas na execução fiscal não vai ser mais a empresa, vai ser sim os sócios infratores, aqueles que dissolveram irregularmente essa sociedade, que no caso em questão foi o José e o Joaquim. Como houve a dissolução irregular, como houve má-fé por parte dessas pessoas físicas ao dissolver a empresa, porque provavelmente previa que uma execução fiscal iria acontecer, e de fato aconteceu nesse caso, por conta disso, como eles agiram de má-fé para tentar se burlar, para tentar se esquivar da execução fiscal, a sociedade empresária fica isenta de arcar com essa obrigação, e aí quem arca são aqueles que agiram de má-fé, pessoas físicas. No caso, o José e o Joaquim vão arcar pessoalmente, vão arcar eles dois apenas com o que aconteceu em relação à sociedade empresária XYZ, em relação à execução que está sendo proposta. Então, como houve má-fé por parte deles, quem responde somente são esses dois. O João não responderia em conjunto com eles, porque quem agiu de má-fé nesse caso aqui foi apenas José e Joaquim. Como eles agiram de má-fé, eles é que arcam com as custas da execução. Não será nem o João e nem a sociedade empresária XYZ Limitada. Tudo bem até aqui, pessoal? A alternativa correta, então, para nós é a alternativa D de dado, para a questão 26, repetindo aqui, diz o seguinte: apenas José e Joaquim respondem pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular. Tudo bem? Alternativa D de dado é o gabarito oficial. Muito bem. E é isso, pessoal. Agradeço muito pela atenção de todos. Hoje a aula foi mais prática, mas se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, eu estarei à disposição para esclarecer vocês. Se quiserem o material dessa aula que eu fiz em PowerPoint, posso compartilhar com vocês por e-mail. Só deixar o e-mail de vocês aqui embaixo que eu compartilho com vocês esse material.
E peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, me ajudem a fazer com que o canal cresça em número de visualizações e inscritos, e assim o conhecimento do direito tributário ser acessível a todos aqui no YouTube, tá bom? E é isso, pessoal. Vou tirar aqui dos meus slides de apresentação, aqui do PowerPoint. Quem quiser eu posso passar para vocês. E vou ampliar mais uma vez a minha imagem. Agradeço a todos pela atenção, desejo bons estudos, foco, perseverança, não desistam, que vai dar tudo certo e eu estou aqui para ajudá-los também. Um abraço, boa preparação e até a próxima. Tchau, tchau.